seu apostolado aqui nesse convento era a Santa Missa pela manhã, as confissões e a direção espiritual. Essa foi toda a sua vida. As pessoas, quando começaram a perceber que ele era um grande santo, vinham sempre. Fiéis que vinham se confessar com o Padre Pio, escutar a Santa Missa, tanto que o superior teve que organizar um serviço de reservas para a confissão, pois o número de pessoas era muito grande. As pessoas precisavam reservar lugar para se confessar com o Padre Pio. As pessoas chegavam a esperar 15 dias. Na madrugada, esperavam diante da igreja. Naquela época, a velha e antiga igrejinha. Na hora que as portas se abriam, as pessoas entravam para poder ficar perto do altar e poder assistir de perto à missa celebrada por Padre Pio. No mês de maio de 1919, aqui sempre tem gente. Com o tempo, a multidão aumentava tanto que o superior decide construir essa nova igreja e nós, que acreditávamos ter feito uma grande igreja. Interessante, quando chamamos Padre Pio para ver a igreja, ele disse: "Vocês fizeram uma caixinha." Ele via longe. Hoje estamos construindo uma outra igreja porque essa é insuficiente. Estamos construindo aqui atrás uma nova igreja para aproximadamente 10 mil pessoas e também será insuficiente. Sarà insufficiente anche per sarà insufficiente. Quindi con questo apostolato durato. Com esse apostolado que durou 50 anos, Padre Pio viveu nesse convento. Nesse meio tempo, ele instituiu grupos de oração que são difusos em todo o mundo e construiu esse hospital. O projeto começou no mês de janeiro de 1940, quando perguntaram a ele como devia se chamar esse hospital. Ele disse: Casa Alívio do Sofrimento. Devia ser um hospital, sim, mas como uma casa de acolhimento, uma família. O doente deveria sentir esse clima imediatamente, porque, dizia Padre Pio, no doente está Jesus, no doente pobre está 2 vezes Jesus. Disse isso muitas vezes. Então, o amor, a caridade sobrenatural de Padre Pio não é somente um fator assim sociológico, antropológico, mas é um fator sobrenatural. Depois de tantos trabalhos, de tanta dor e sofrimento, Padre Pio morreu na noite entre 22 e 23 de setembro de 1968, às 2h30 da madrugada. E os estigmas que apareceram nos 50 anos de sua vida desapareceram completamente. O fenômeno do desaparecimento dos estigmas de Padre Pio nos coloca diante de 2 problemas. Um problema científico. Um problema científico-médico e um problema teológico. Qual é o problema científico-médico? É esse. Se uma ferida com lesão profunda nos tecidos se fecha, ela deixa sempre uma cicatriz, um sinal. Aqui tinha uma chaga, talvez algum de nós tenha nos joelhos, nas pernas, alguma ferida e trazemos, portanto, alguma cicatriz. No caso de Padre Pio, desapareceu. Não ficou nenhuma cicatriz. E questa, segundo os médicos, cientificamente, não é possível. Não se explica. Poi c'è un problema teologico. Depois existe um problema teológico, isto é, se quem deu a chaga para o Padre Pio foi Jesus, Deus mesmo, por que depois atirou no momento da morte? Sobre isso, os teólogos estão ainda estudando para procurar entender qual é a vontade de Deus, o desígnio de Deus, a mensagem que Deus quer dar também com esse fato. Em geral, a mensagem vem individualizada sobre este aspecto. Porque os estigmas desapareceram sem deixar sinal de cicatriz. O que isso significa? Uma nova carne, um novo tecido foi recriado. Então, esse é um sinal da ressurreição.
quando nós seremos recriados, novas criaturas. Portanto, Deus, em Padre Pio, quis nos dar um sinal da paixão e morte de Jesus com os estigmas e da ressurreição com o desaparecimento cientificamente inexplicável desses estigmas. Padre Pio, portanto, é uma síntese admirável do mistério pascal: paixão, morte e ressurreição de Jesus. E justamente porque toda a vida de Padre Pio foi uma missão corredentora, de remissão das almas, junto a Jesus crucificado, por isso ele amava tanto o sofrimento, amava tanto a cruz. Estava convencido de ter recebido de Deus essa missão corredentora com Jesus na grande tarefa da salvação humana. Assim dizia Padre Pio. Portanto, um corredentor com Cristo. O redentor principal sempre será Jesus. Depois, cada um de nós deve ser corredentor, como disse São Paulo: completo na minha carne o que falta à paixão de Jesus. Padre Pio fez de uma forma excelente, admirável. O Senhor assim quis. Quando o Padre Pio ainda era vivo, eu estive com ele nos anos 60, como vigário do convento, vice-superior, vigário e vice-superior, aquele que faz o serviço na ausência do superior em todo o convento. Certamente tive sempre a impressão de ter vivido com um grande santo, do qual sempre me aproximei com respeito, com devoção, um pouco de temor também. Se bem que eu lhe pedi se eu podia ser o seu filho espiritual, ele disse assim: Padre, me aceita como seu filho espiritual? E ele sabe como respondeu-me? Sim, te aceito, mas não me faça passar vergonha.